Com licença. Com a autorização de Sua Excelência, o chefe do Estado-Maior da Armada, António Maria Mendes Calado, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de encerramento do ano académico 2020. Com a autorização de Sua Excelência, o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, vai dar-se início à cerimónia de imposição da condecoração ao militar que se distinguiu ao serviço da Marinha e do país. Medalha de Serviços Distintos. A Medalha de Serviços Distintos destina-se a galardoar serviços de caráter militar, relevantes e extraordinários, ou atos notáveis de qualquer natureza ligados à vida da instituição militar, de que resulte, em qualquer dos casos, honra e lustre para a pátria ou para a própria instituição. A Medalha de Serviços Distintos compreende os graus de ouro, prata e cobre. Vai ser condecorado com a Medalha de Serviços Distintos grau prata o seguinte militar: Sargento Ajudante José Manuel dos Santos Maia. Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, vai impor a condecoração. Com a autorização de Sua Excelência, o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, está concluída a cerimónia de imposição de condecoração. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Boa tarde a todos. Senhor Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada, cumpre-me saudar Vossa Excelência por ter aceito presidir a mais uma sessão cultural da Academia de Marinha. Mas faço com especial prazer, pois tratando-se da sessão de encerramento do ano académico de 2020, ele é assim encerrado com toda a solenidade, premiando o trabalho realizado neste ano tão particular, em que tudo se fez para reabrir logo que as condições o permitiram. Era importante não defraudar ainda mais as expectativas de todos os que vivem intensamente a divulgação do nosso saber e cultura marítima através dos nossos membros e de eruditos oradores convidados. Mas há uma razão adicional para saudar e agradecer a presença de Vossa Excelência. Este ano 2020, tão ingrato para a vida de cada um de nós e das instituições em que cada um dos presentes trabalha ou representa, levou a que tivessem sido canceladas 20 sessões culturais. Mas mesmo assim foi possível a edição de 6 livros, tendo ainda a Academia de Marinha, com o apoio do Sr. Almirante, conseguido reequipar-se e evoluir em termos materiais, ambientais e digitais, melhorando as condições de todos os que aqui prestam serviço e semanalmente aqui acolhemos. Não esqueço também o apoio dado ao grande projeto da história da Marinha Portuguesa, trazendo-lhe a segurança financeira que lhe dá agora a solidez para avançar com determinação, permitindo que deixe o estado de coma em que se encontrava, passando a uma situação em que se pode acreditar ser possível terminá-lo no espaço de uma década. Tudo o que acabo de vos dizer e que enfatizo, por ser digno de tal merecimento, é bem revelador da importância que o Comandante da Marinha atribui tão bem ao seu setor cultural, como porta segura entre a instituição militar e a sociedade civil, a par da confiança que tem demonstrado nos atuais responsáveis da Comissão Cultural de Marinha e da Academia de Marinha. Bem-aja, Sr. Almirante. Senhores académicos e ilustres convidados, sejam todos bem-vindos. É tempo agora de dizermos algumas palavras sobre a nossa oradora convidada para a sessão de hoje, bem como sobre o tema escolhido. A senhora professora Maria Helena de Cruz Coelho tem um currículo invejável.
Basta consultar o Google para nos apercebermos da dimensão da obra produzida. Tentando o difícil exercício de condensar em poucos parágrafos a sua longa obra e saber, direi. E cito: professora catedrática aposentada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ao longo da sua docência, regeu várias disciplinas de licenciatura, mestrado e doutoramento no âmbito da história medieval, das ciências documentais, da política cultural autárquica e da história da alimentação, do turismo, lazer e cultura. Orientou cerca de meia centena de relatórios do segundo ciclo, dissertações de mestrado ou teses de doutoramento e integrou mais de 280 júris de agregação, doutoramento e mestrado. Foi membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, da Comissão Nacional de Avaliação Externa de História das Universidades Portuguesas, avaliadora da Fundação para a Ciência e Tecnologia e avaliadora da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Pertence a várias associações científicas nacionais. Vice-presidente da Academia Portuguesa da História, académica correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, académica efetiva da Academia de Marinha e de várias academias e institutos estrangeiros. É presidente da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Integra o Conselho Editorial da Imprensa Nacional Casa da Moeda desde 2001 e o Conselho Geral da Fundação Inês de Castro. É membro do Conselho Científico de 10 revistas nacionais e 7 estrangeiras. É investigador do Centro de História da Sociedade e da Cultura. Tem publicados entre livros, artigos, prefácios, recensões, notícias e entradas em dicionários mais de 350 estudos, alguns traduzidos em russo, espanhol, francês, italiano, inglês e alemão, que incidem sobre as mais diversas temáticas do período medieval, com destaque para a diplomacia, historiografia, história política, religiosa, institucional, económica, social, poder local, cortes, biografia, mundo rural, alimentação e cotidiano. Recebeu o Prémio Ciência da Fundação Carlos de Gulbenkian e 8 prémios da Academia Portuguesa da História. Foi distinguida com a Medalha de Mérito Grau Ouro da Câmara Municipal de Aroca. Foi agraciada pelo Sr. Presidente da República no dia 10 de junho de 2011 com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Como académica da Academia de Marinha, apenas desde 2011, certamente por falta de currículo. Já participou em 2 simpósios de História Marítima, tendo ainda presidido a Comissão Científica de um terceiro, o de 2016. Participou numa sessão conjunta com esta Academia sobre o património alimentar da lusofonia e dá-nos hoje o prazer de ser a oradora convidada na sessão de encerramento do ano académico 2020. Para uma professora jubilada da Universidade de Coimbra, residente em Coimbra e tendo em atenção os tempos que correm, a presença da senhora professora hoje nesta Academia é muito mais que o cumprimento de um dever académico. É outro sim, mais um sinal claro do respeito institucional e da estima que por nós tem, que é recíproco e que não esqueceremos. Muito obrigado, senhora professora. Estando todos a viver a experiência de uma pandemia, fazia sentido ter deste fenómeno uma perspectiva histórica. Daí o convite a esta reconhecida medievalista. Daí vir a senhora professora falar-nos da peste negra. Quanto ao título específico que lhes decidiu dar, fugir depressa, para longe e por muito tempo, só espero que a audiência não o leve demasiado à letra. E se decidirem fugir, pelo menos que esperem pelo final da sessão. Vão ver que vale a pena esperar. Muito obrigado.
Vai dar-se início à comunicação Fugir depressa para longe e por muito tempo, comportamento dos homens acossados pela peste, pela académica Maria Helena da Cruz Coelho. Excelentíssimo Sr. Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes Calado, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, Excelentíssimos corpos dirigentes da Academia de Marinha, caros confrates, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, e sei que estão aqui outras academias em representação, a Academia Portuguesa da História, na pessoa do professor Miguel Monteiro, se outros estarão oficialmente os meus sinceros cumprimentos. Agradeço penhoradamente o convite do Sr. Almirante para realizar esta conferência na sessão solene de encerramento do ano académico da Academia de Marinha, que muito me honra e que me trouxe de Coimbra até à capital do Império. Mais agradeço as palavras generosíssimas do Sr. Almirante na minha apresentação, ter ido fazer tais pesquisas para aqui as trazer um pouco do meu percurso ao longo do tempo. O tema não foi, o título é meu, o tema foi o Sr. Almirante que me encomendou, tendo eu dito que de epidemias, para além da que vivo, só conhecia as da Idade Média, porque sou medievalista. E portanto, é convosco que vou repartir esta minha reflexão sobre o tema. Penso que poderá suscitar-vos algumas reflexões do ontem para hoje. E começo com uma citação que é de mim própria, já vão perceber. Súbita, invisível e veloz, uma epidemia varre todo o mundo conhecido em tempos medievais. Assim escrevia eu no artigo sobre a peste negra que em 2019 entreguei para ser publicado na obra História Global de Portugal, que acaba de ser apresentada ao público nos 2 últimos meses de outubro e novembro. A mulher e a historiadora que assim escrevia jamais poderia pensar que iria vivenciar, também ela, em 2020, uma pandemia e estar submetida a um estado de emergência e, posteriormente, a sucessivos estados de alerta, contingência ou calamidade em que ainda nos encontramos e, infelizmente, nos encontraremos. Inevitavelmente, as evocações e correlações históricas com o que conhecia e mais aprofundara sobre a peste afloraram-lhe à mente. Relembrava as situações do passado, ao mesmo tempo que sentia e vivia no presente o medo individual e os medos coletivos, o afastamento do convívio com os seres humanos, a ruptura do cotidiano, o encerramento e isolamento, dito nos nossos dias confinamento, e ouvia e tornava a ouvir até à exaustão miríades de explicações de cientistas sobre as origens, as características e os combates a esta epidemia. É claro que sabemos, pelo menos todos os que possuem alguns conhecimentos históricos, que as epidemias sempre assolaram e assolarão a humanidade. Como igualmente sabemos que o passado não se repete, mas proporciona grelhas de leitura para o tempo presente. Sucederam-se então os artigos, mais de opinião ou mais de ciência, lembrando as muitas epidemias que atingiram os homens na longa diacronia e nas suas consequências, ainda que talvez se tivesse ouvido mais falar da gripe de 1918, a dita gripe espanhola, que vitimou em torno de 50 milhões de pessoas, portanto, 1/4 da população mundial da época. A convocação da memória tornou-se um referencial contínuo, ainda que nem sempre bem manejado. Na exposição que iremos apresentar sobre a peste negra, não enverdaremos por uma comparatividade entre o passado
e o que atualmente vivemos, desejando evitar os vícios do anacronismo e da descontextualização. Desde logo, porque estaríamos a comparar duas epidemias cientificamente distintas, a peste negra causada por uma bactéria e a epidemia atual com origem num vírus, o SARS-CoV-2, conhecido pelo coronavírus. Mas não deixaremos de acentuar que a memória histórica é fundamental para refletirmos sobre as experiências e vivências sociais e coletivas do tempo presente. É justamente por dentro da filosofia, da história e da literatura que Bernard-Henri Lévy nos oferece no seu livro Este Vírus nos Enlouquece, uma reflexão sobre o coronavírus no contexto da civilização ocidental. Nele enuncia e denuncia a utilização de, e cito, a expressão é dele, o primeiro medo mundial, como designa, decorrente da epidemia, a transformação do confinamento em idílico regresso ao paraíso natural perdido, ou em tempo e espaço de purgatório e lazareto, a ditadura tantas vezes tergiversante dos homens da ciência, e para a sua leitura convidamos todos os que se motivam com estes debates. Passemos agora a desenvolver o tema histórico que nos propusemos e que se centra sobre a peste negra. E comecemos com as notícias da época. Assim nos relata Piazza, um cronista siciliano morto em 1377, na história que escreveu envolvendo os anos de 1337 a 1361. Cito: eis que em outubro, no ano da encarnação do Senhor, cerca do começo do mês de outubro, os genoveses, em 12 galeras, fugindo da cólera divina que se havia abatido sobre eles devido às iniquidades, acostaram no porto de Messina. Os genoveses transportavam com eles, impregnada nos seus ossos, uma doença tal que todos os que com eles haviam falado foram atingidos por essa doença mortal. Esta morte imediata, era impossível de evitar. Os homens de Messina expulsaram-nos do porto, mas a enfermidade ficou na cidade e seguiu-se uma mortalidade geral. Agreguemos-lhe duas fontes portuguesas. O livro das eras do mosteiro de Santa Cruz, a nota, era de 1386, portanto, ano de Cristo 1348, foi grande mortidade pelo mundo, assim que igualmente morreram as duas partes das gentes. Esta mortalidade durava na terra por espaço de 3 meses e à margem, escreve-se, por São Miguel de Setembro se compensou esta pestilência. Insiste o cronicon alcobacense, era 1386, fui de generalis pestilentia per toto mundo, in qua mortis sum due partes hominum. Retenhamos que os contemporâneos tiveram noção de que a peste era uma pandemia, portanto abrangia todo o mundo, que a sua mortalidade foi altíssima, afigurando-se-lhes que morria mais gente do que a que ficava viva, e os sicilianos não duvidavam de que ela havia sido trazida para a Europa por galeras genovesas, que, como é conhecido, saíam de Constantinopla com os produtos orientais que difundiam pelos portos do Mediterrâneo. Sabemos hoje que o nicho natural da peste é o planalto tibetano e daí, por meio de diversos animais, desde os insetos aos mamíferos, e atravessando diversas zonas climáticas, a partir da Horda de Ouro, um canato resultante da fragmentação do Império Mongol, onde a epidemia graçava em outubro-novembro de 1346, irradiou tanto para o Índico como para o Mediterrâneo. O Império Mongol estendia ao tempo o seu domínio a largos espaços euroasiáticos e as movimentações das rotas caravaneiras que o atravessavam, em ligação estreita com os mercadores italianos, assim como as expedições militares, fomentaram a difusão da epidemia. O exército mongol, com homens de armas infectados, ataca Cafa, tendo contaminado os italianos, e desta praça a epidemia alcança Constantinopla,
onde é reconhecida em julho de 1347. A partir das intensas relações comerciais que se estabelecem neste porto, os navios vão levar a epidemia tanto para Alexandria, avançando depois para o Egito, Palestina, Síria e Arábia, como os barcos italianos, sobretudo de genoveses, a disseminam pelo Mediterrâneo, chegando à Península Itálica. O porto de Messina, na Sicília, estaria já infectado em agosto de 1347 e não se estranha a discordância com a fonte literária que citei há pouco, dado que o reconhecimento das elites letradas contemporâneas só ocorre cerca de 2 meses depois da epidemia já ter eclodido e já estar a fazer vítimas. E do porto de Messina espalhou-se tanto pelo norte da África como pelos portos do sul da Europa. De facto, a convergência do transporte desta armada invisível em barcos que tocam os portos da costa marítima, que se conjuga nas relações de comércio com os grandes rios navegáveis e as mais movimentadas rotas terrestres, animadas por comerciantes, viajantes e peregrinos, explicam a rápida difusão da epidemia da costa marítima para o interior do continente europeu e das grandes cidades para as pequenas vilas ou aldeias dos entornos urbanos. Barcos saídos de Messina ou diretamente de Constantinopla conduzem-na até Marselha, onde é reconhecida em novembro de 1347, e a partir deste porto ou de outros epicentros comerciais já faz vítimas na Península Ibérica na primavera de 1348. No verão desse mesmo ano, graça nos portos atlânticos da Galiza, como a Corunha, e portos próximos de Santiago de Compostela, em Bordeus ou em portos do sul de Inglaterra. No verão de 1349 chega à Noruega e à Prússia, conquistando depois a maioria das cidades da Liga Hanseática e vilas do Mar Báltico, passando então à Rússia. Mas igualmente, a partir das ligações com os portos do Norte ou do Sul, penetra no continente europeu, alastrando pela Alemanha, Áustria e Suíça. E assim, nos escassos 5 anos, de 1347 a 1352, espalha-se por mar e por terra por toda a Europa. A diferenciação das cores é a intensidade, muitas vezes, da epidemia, onde foi mais mortífera do que nos outros locais. Todavia, como já se salientou, esta epidemia foi global à escala da época, tendo contaminado o mundo então conhecido e em rede por meio de relações comerciais ou enfrentamentos bélicos que envolvia os continentes asiático, africano e europeu. Não era, porém, uma novidade, pois que uma primeira praga pandémica, a praga de Justiniano, ocorreu entre 541 até cerca de 750, sendo a peste negra a segunda praga pandémica, vindo ainda a conhecer-se uma terceira nos inícios do século XX, como já se disse. A peste negra foi altamente mortífera. Apontaram-se normalmente valores de baixas da ordem de 1/4 ou 1/3 da população europeia. No entanto, os estudos demográficos mais recentes e aprofundados para Espanha, Itália, França e Inglaterra, que Ole Benedictov sintetiza na sua obra, fazem subir este índice para 60% da população, o que nos leva a admitir que dos 80 milhões de pessoas que viveriam na Europa, poderiam ter morrido cerca de 50 milhões. É certo que os efeitos demográficos dependiam da maior concentração populacional dos aglomerados urbanos, da mesma forma que variavam de região para região e de país para país, tendo em conta a higiene, o nível alimentar dos homens, a entrada da epidemia em fase de intensidade ou desaceleração, ou as condições climatéricas favoráveis ou desfavoráveis. Mas, inequivocamente, com a peste negra, que se prolongou por mais de 3 séculos, a lenta depressão que se começava já a manifestar em finais do século XIII
transmutou-se numa profunda e longa crise demográfica, mas também económica e social. A peste negra está a entrar em Portugal em meados do ano de 1348. Os testemunhos mais coevos ou tardios da sua presença e efeitos, e aqui estão locais assinalados onde ela se manifestou, menos alguns cartografados, dizia, os testemunhos mais coevos ou tardios da sua presença e efeitos chegam-nos em escritos da mais diversa proveniência, régia, eclesiástica, institucional ou particular, e de variadas espécies, cronicões já citados, legislação, constituições eclesiásticas, tombos, prazos, testamentos, inscrições epigráficas, entre tantos outros. É possível que já fizesse vítimas em finais de julho, inícios de agosto de 1348, ainda que os monges corúsios só dela se apercebessem em setembro. Poderia ter entrado pelo norte, através de Santiago de Compostela, onde a epidemia se instalara em junho de 1348, dado que este era um centro de peregrinação que mantinha estreita relação com a cleresia bracarense, e daí teria irradiado para o centro-sul, ainda que também por outros espaços da fronteira terrestre e, sobretudo, da marítima, pudesse ter chegado. Em finais de dezembro, havia cargos vagos por morte de dignidades e cônegos no Cabido de Braga, tendo mesmo falecido o prelado da diocese. Igualmente, entre os homens da Igreja, desapareceram os prelados de Viseu e Lamego, além dos superiores de muitas colegiadas de Coimbra, Santa Justa, São Bartolomeu, São Cristóvão, todos os cônegos de São Pedro no espaço de um mês, ainda os superiores das colegiadas de Óbitos, quer de Santa Maria, quer de Santiago, de Sacavém e de Torres Vedras. Desapareceram também alguns religiosos e religiosas de mosteiros de Guimarães, como São Trocato, de Coimbra, como Lourvão e Ceiça, de Alcobaça ou Lisboa, sendo o contágio muito favorecido nestas casas pela vida fechada em comunidade. Mas também entre o laicado, os testamentos e os epitáfios dão-nos conta da morte de gente nobre, da aristocracia urbana ou de oficiais como tabeliães, ainda como bem sabemos, a rapidez da propagação e da mortalidade conduza essencialmente a uma morte anónima. Não possuímos, porém, fontes nem estudos para calcular a taxa global da mortalidade em Portugal, aludindo a referências literárias a 60% e as documentais, como a da Colegiada de São Pedro, a 90%, ainda que comumente se aponte o índice de mortalidade de cerca de um terço, 33%, o que teria reduzido a população existente para talvez 1 milhão de habitantes. E os efeitos negativos, demográficos, económicos e sociais perduraram porque a pestilência grande, como era designada a peste negra, replicou-se noutras de maior ou menor alcance nacional ou regional, quando não europeu, ao longo de 300 e 400, sobretudo por este conjunto de anos que têm na imagem. Se os contemporâneos não sabiam a causa da doença, descreviam, no entanto, o seu alto nível de contágio e as suas características. Retornemos ao cronista siciliano que assim anotava, cito, devido à corrupção do hálito, todos os que falavam entre si, misturados uns com os outros, infectavam-se. Dessa corrupção do hálito, nascia sobre a coxa ou sobre os braços uma pústula da forma de uma lentilha. Mas, mais adiante, descrevendo os doentes da Catânia, acrescenta, cito, a peste espalhou-se tão fortemente na cidade, de tal modo que as gentes não tinham somente pústulas, que se chama antrás, mas já glandes, que se formavam nas diversas partes do corpo, tanto no peito, como nas pernas, como nos braços, como na garganta. Essas glandes eram, no começo, como amêndoas. Depois, essas glandes engrossavam como uma noz. Depois, como um ovo de galinha ou de gansa. Eis os bubões com que sempre nos são apresentados os pestíferos e a contaminação pulmonar, esta do hálito, uma das vias de propagação da epidemia. No final do século XIX,
as análises laboratoriais do médico franco-suíço Alexandre Yersin deram a conhecer a bactéria causadora da peste negra, que tomou, em sua homenagem, o nome de Yersinia pestis, conseguindo isolá-la e fazer a sua cultura. Nas últimas décadas do século XXI, a microbiologia deu a conhecer a história evolutiva do genoma da praga, desenvolvendo técnicas que, com base em amostras moleculares modernas, permitiram reconstruir o material genético do agente patogénico a partir de restos humanos históricos. A peste negra é, pois, uma epidemia bubónica em que, depois da mordedura de um inseto infectado, e hoje discute-se rato ou outros animais que podem ser os transportadores destes insetos, dizia, a partir da mordedura do inseto, a bactéria da Yersinia pestis segue por via linfática, formando nódulos ou bubões nos terminais do pescoço, axilas, virilhas ou coxas. Aí se encontra, no geral, 3 dias a incubação, sendo aqui, neste caso, a taxa de mortalidade de cerca de 80%. Ocasionalmente, a bactéria entra de imediato no sangue, sendo então letal. Mas também dos bubões pode seguir para o sangue e pulmões, e nesta forma pneumónica a contaminação é direta entre os homens, como referia à história siciliana, de que falavam uns com os outros, e a epidemia é também totalmente fatal. Sem conhecer as causas científicas da epidemia, as explicações coevas oscilavam entre uma teoria religiosa e uma teoria mais científica. Assim escreve Boccaccio no Decameron. Já tinha chegado o ano de 1348 da fecunda encarnação do Filho de Deus, quando a cidade de Florença, nobre entre as mais famosas da Itália, foi vítima da mortal epidemia. Fosse a peste obra de influências astrais ou a consequência das nossas iniquidades, e que Deus, na sua justa cólera, a tivesse precipitado sobre os homens como punição dos seus crimes. Logo, como se percebe, era encarada religiosamente como uma manifestação da ira divina, castigando os pecados dos homens, enquanto alguns físicos iletrados aventavam, na sequência dos conhecimentos médicos clássicos da escola hipocrática, teorias miasmáticas e astrológicas. A primeira defendia que havia uma corrupção do ar devido a vapores nocivos e venenosos causados por matérias pútridas espalhadas pelo vento, podendo o miasma contaminar as pessoas ao ser inalado ou ao entrar na pele. Complementava-se com uma explicação astrológica exposta no relatório da Faculdade de Medicina de Paris em resposta à pergunta de Filipe VI sobre as suas origens, declarando que ocorrera, a 20 de março de 1345, uma conjunção astral nefasta de Saturno, Júpiter e Marte, que ocasionou vapores malignos vindos da terra, da água e do fogo, que disseminaram a epidemia pelo ar. Nada se conhecia para debelar esta praga, recomendando-se apenas a melhoria das condições higiênicas e sanitárias nos aglomerados populacionais, nas habitações e nas pessoas, certos regimes alimentares, como aqui está especificado no regimento proveitoso contra a pestilência, e mesinhas de pouco efeito, a par de sacrifícios e orações. Todavia, como refere claramente Boccaccio, por mais que os guardas especialmente encarregados disso limpassem a cidade dos montes de imundície, por mais que se proibisse a entrada a todos os doentes e se multiplicassem as prescrições de higiene, por mais que se recorresse às súplicas e às orações que se usam nas procissões e àquelas de outro género de que os fiéis se desobrigam para com Deus, nada deu resultado. E claro que também se procuravam culpados para o flagelo. Desde logo os judeus, sempre alvo da animosidade dos cristãos quando havia períodos de instabilidade, acusados, por exemplo, de envenenar as águas,
ou ainda se acusavam todos aqueles que circulavam de terra em terra, entre pobres, peregrinos, viajantes ou vagabundos. Se a epidemia se traduzia na punição divina dos pecados humanos, havia que rogar e fazer penitência. Desmultiplicavam-se as orações, as práticas salvíficas e os atos penitentes, com destaque para as procissões de flagelantes, de tal modo duras e excessivas que o próprio Papa Clemente VI as proíbe, bem como as perseguições aos judeus. Recorria-se a novos santos rogatários, como São Roque, que se passou a olhar como chagado pela peste, ou São Sebastião, que se via atravessado pelas setas da peste que Deus enviava sobre os homens. Reinava a obsessão com a morte, uma morte implacável que a todos atingia, altos senhores e humildes servidores, ricos e pobres, jovens e velhos, belos ou feios, numa dança macabra da morte que teve larga expressão na arte e na literatura. Aproximemo-nos ainda mais do comportamento individual e coletivo dos homens perante esta epidemia. A literatura acentua o abandono dos doentes à sua sorte, quase sem nenhuns cuidados. Assim nos referia o cronista siciliano. Tinha-se tal nojo uns dos outros que, se um filho fosse atingido pelo dito mal, o seu pai recusava estar a seu lado e, se ousava aproximar-se, era tomado pelo mal e morria. E não era o único a morrer na sua morada. Os familiares da casa, os cães, os animais que nela viviam, todos seguiam o pai de família na sua morte. E mais acrescentava que, face a tal mortandade, cito, muitos queriam confessar os seus pecados aos padres e fazer testamentos, mas os padres, os juízes e os notários recusavam-se a entrar em suas casas, salientando que em Messina apenas os frades menores e mendicantes acudiram aos doentes, tendo por isso restado muito poucos. Portanto, o pestífero acabava os seus dias só e sem companhia de familiares, ou até mesmo de criados, pois, como nos diz Boccaccio, se alguns aceitavam assisti-lo e por altos salários, tinham maneiras rudes e de pouco amparo lhes serviam. Perante o fatídico desfecho de ocorrer a morte do doente, o mesmo corte abrupto de todas as solidariedades se manifestava no seu sepultamento. Os funerais e enterros eram rápidos e sem as costumadas cerimónias, sufrágios e orações, e mesmo estes, só para alguns mais ricos, e ainda se faziam, ainda que brevissimamente. E uma tumulação individual era alguma coisa que pouco aconteceria nesta mesma época. Comumente, como acontecia em Messina, e cito, os cadáveres ficavam abandonados nas suas casas e nenhum padre, nenhum filho, nenhum pai, nenhum vizinho ousava penetrar nelas. Dava-se aos gatos pingados um salário considerável para levarem os ditos cadáveres para os seus túmulos. As casas dos defuntos ficavam abertas com todas as suas joias, os seus dinheiros e os seus tesouros. Se queria entrar, ninguém interditava o acesso. Logo, este acúmulo de cadáveres fazia com que, como acontecia em Florença, os corpos fossem recolhidos todos juntos e indeterminadamente e, com os cemitérios já cheios, se vissem lançados em valas muito profundas. Os que viviam esse duro tempo enfrentavam-no de diferentes modos, de acordo com as suas posses económicas e nível sociocultural, mas não menos também de acordo com os seus temperamentos. E foi esta a parte que eu achei mais curiosa ao reler o Decameron. No Decameron desenham-se 4 categorias de comportamentos, e usei a magnífica tradução de Urbano Tavares Rodrigues, dizia, consegui categorizar 4 categorias de comportamentos que estimulam em prospeção a nossa reflexão. Passo a citar o primeiro.
Alguns, e que evoco com uma imagem, alguns pensavam que uma vida sóbria e a abstenção de tudo o que fosse supérfluo se impunha para combater ataque tão terrível. Formavam, pois, a sua brigada e viviam afastados dos outros, agrupados e reclusos em casa, onde não havia doentes e onde a vida era mais agradável, usando com a maior moderação comidas delicadas e vinhos requintados, fugindo a todo e qualquer deboche, não deixando ninguém falar-lhes, recusando-se a ouvir notícias vinda do exterior a respeito de morte e doenças, passavam o tempo a ouvir música ou entretidos com prazeres castos. Fim de citação. E eu sintetizo primeiro quadro de uma requintada clausura. Pronto, em que com esta imagem a evoco. Passemos à segunda. Gente havia, porém, que se conduzia de modo bem diverso. Achavam esses que entregarem-se por completo às bebidas e à licenciosidade, andarem galhofando pela cidade, de canções nos lábios, satisfazerem as paixões na medida do possível, rindo e troçando dos mais tristes acontecimentos, eis o mais seguro remédio contra um mal tão atroz. Segundo quadro, do prazer e das delícias dos sentidos como antídotos do mal. Terceiro quadro. E estou a citar sempre Decameron. Começo a citação. Ao lado dos indivíduos que praticavam os dois tipos de vidas a que me referi, muitos haviam que adotavam um meio termo. Menos preocupados do que os primeiros em se restringirem a comer pouco, nem por isso se abandonavam aos excessos da bebida e ao deboche. Utilizavam tudo em conta, peso e medida e segundo as suas necessidades. Em vez de se fecharem dentro de casa, circulavam pelos arredores, tendo nas mãos, umas vezes flores, outras ervas aromáticas, outras várias especiarias. Levavam-nas por vezes às narinas e consideravam excelente preservar o cérebro aspirando perfumes, porque a atmosfera parecia corrompida e envenenada pelo cheiro horrível dos cadáveres, dos doentes e dos medicamentos. Terceira pintura, dos moderados e amantes do movimento e da natureza. Quarta e última. Alguns, e estou a citar, manifestavam mais crueldade, mas talvez mais prudência. Diziam que a garantia mais segura contra os germes do mal era a fuga. Nessa convicção, não se preocupavam a não ser consigo próprios, e muitos homens e mulheres abandonavam a cidade, os parentes, os bens móveis e imóveis que possuíam, partindo para as províncias vizinhas ou pelo menos para os arredores de Florença. Quarto e derradeiro quadro, o dos prudentes, mas não menos egoístas fugitivos, que deixavam a cidade e buscavam o campo. E estes últimos seguiam, aliás, os mais eruditos aconselhamentos científicos. E aqui, senhores almirantes, tenho a solução para a peste. De facto, nessa época, a Universidade da Sorbonne ditava a medida preventiva mais eficaz que se baseava em conselhos hipocráticos. Cito longe fuges et tarde redes. Este, o electuário dos 3 advérbios, o conhecido CLT, cito longe tarde, o qual, tomado, entre aspas, a tempo, podia ser de facto um remédio eficaz. Fugir depressa, fugir para longe e regressar tarde. Eu acho que o tarde pode ser daí a 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos, não sei. Dá. É um remédio, este é eficaz, o CLT é eficaz. As vacinas não sei, mas este é absolutamente eficaz. Eu acho que ontem como hoje, este é um remédio certo e por isso Dom Duarte não hesitava em recomendá-lo no leal conselheiro. Fugir depressa, para longe e por muito tempo.
Todavia, como sentenciosamente escreve Boccaccio, depois de esboçar estes comportamentos coletivos, onde incluía a fuga, diz: se seguir um ou outro método não fazia as pessoas morrerem por força, a verdade é que ninguém escapava ao seu destino. Sendo certo que com a peste negra se cavou um longo ciclo depressivo a partir do século XIV e prolongando-se pela primeira metade seguinte, não é menos certo que os poderes políticos e a sociedade procuraram reagir. As autoridades urbanas ordenavam medidas de higiene e de saúde pública, mandando limpar os lixos das ruas e das casas e purificar o ar com ervas aromáticas, decretavam quarentenas por terra e mar, interditando a entrada de pessoas de locais que estivessem infectados, ou, no caso de graçar a peste no seu interior, fechavam os bairros onde a mesma se manifestava ou construíam mesmo hospitais para albergar os doentes. Tinham ainda de enfrentar novos desafios. De facto, muitos homens do entorno rural dirigiram-se às cidades, nelas procurando a segurança, que era enganoso, como se sabe, ou melhores condições de vida. Tornava-se por isso necessário prover a alimentação e habitabilidade a um maior número de pessoas que às cidades afluíam, mas também controlar as possíveis desordens de gente desenraizada que muitas vezes só aumentava o número dos pobres pedintes, dos vagabundos, dos delinquentes. As autoridades urbanas tiveram de reprimir a marginalidade e punir a criminalidade, de pôr em prática uma política social de apoio a hospitais e albergarias que assistissem os doentes e peregrinos e de amparar e tutelar os muitos órfãos que ficaram sem qualquer parente. O poder régio coadjuvou os poderes locais face a dois problemas maiores decorrentes da epidemia: a falta de mão de obra para trabalhar, sobretudo a terra, e o acréscimo dos bens de mão morta da Igreja. Nos campos, muitas terras ficaram ermas e incultas por falta de braços que as amanhassem, seja porque muitos homens morriam e outros a abandonavam, procurando novos meios de vida. Era preciso atender a este candente problema para minorar os efeitos da quebra da produção agrícola. E Dom Afonso IV, que foi um rei extraordinariamente precoce nesta legislação, nesta lei dos salários sem data, mas que é muito próxima do ano de 1349, legislou sobre a mão de obra, como aconteceu noutros reinos, que também legislaram muito cedo, como a Inglaterra, com a Ordinance of Labourers, decretada por Eduardo III. Nestas leis laborais, obrigou os assalariados ao trabalho, impondo mesmo, face à alta dos salários, o seu tabelamento, e em simultâneo lutou contra o problema dos falsos pobres, exigindo que os pobres sãos e capazes trabalhassem, reservando-se a esmola para os doentes, velhos e incapazes. Numa outra linha, face ao aumento de bens de mão morta da Igreja, dados muitos testamentos que lhe eram dirigidos, quer fosse por escrito, quer fosse oralmente, Dom Afonso IV determinou que tais testamentos fossem retamente cumpridos, sem os abusos que estavam a ser cometidos, nomeando um juiz de fora para supervisar a sua execução. Havia que conhecer os possíveis herdeiros do testador e entregar-lhes o que lhes pertencia, porque muitas vezes faleciam os próximos, mas havia colaterais, ou quando os prédios ficassem sem dono, deviam ser integrados, não no domínio da Igreja, como esta frazia, mas sim no domínio da coroa, porque o direito patrimonial do reino assim o exigia. As duras consequências, isto evitou que ainda mais bens pudessem ter passado para a Igreja, que, como sabem depois, eram bens que não entravam no mercado dos bens imóveis, nem rendiam fiscalmente para a coroa. As duras consequências demográficas, económicas e sociais da peste, agravadas pelas recorrentes epidemias e pelas fomes e guerras que se lhe agregaram nessa já chamada Idade do Ferro, fizeram-se sentir muito profundamente, de facto, na segunda metade do século XIV, mas como seria inevitável, vieram a ser superados.
Respondendo às crises, há sempre adaptações e mutações. Assim, no campo, se muitos terrenos ficaram ermos ou incultos por falta de braços para os amanhar e a cultura cerealífera diminuiu profundamente, os senhores da terra passaram então a transformá-los em pastagens e a apostar na criação de gado, que para além de ser força motriz ou fornecer alimentos, era também fornecedora de peles, matéria-prima das exportações. Este desequilíbrio entre a agricultura e a pastorícia levou mesmo depois Dom Fernando a promulgar a Lei das Sesmarias de 1375, exigindo que os possidentes fossem obrigados a cultivar alguma parte da terra sob pena de expropriação. Os proprietários, adaptando-se, vão de facto aproveitá-las, mas passando a investir nas ditas culturas de mercado, como a vinha e a oliveira, que lhes garantiam dois produtos, o vinho e o azeite, altamente valorizados no comércio interno e no comércio externo. Por sua vez, a vida urbana estava em crescente desenvolvimento e exigiu um maior fluxo de bens para o seu abastecimento e era em si mesmo um polo dinâmico de trocas comerciais. Os circuitos que alimentavam o comércio, sobretudo o internacional, como o do artesanato ou da produção agrícola e marítima, no caso de Portugal, foram-se assim reanimando sob a pressão do mercado. Assistimos então ao enriquecimento de uma burguesia mercantil, sobretudo a que dominava as rotas internacionais, a qual, dispondo de liquidez monetária, passou também a arrematar as rendas da coroa ou da igreja, assim investindo reprodutivamente o seu capital, que em parte também aplicavam na compra de imóveis rurais ou urbanos. Mas igualmente um extrato médio de comerciantes e artesãos que trabalhavam para assegurar as necessidades de alimento, de vestuário, de calçado, de habitação ou outras dos moradores dos centros urbanos, tiveram melhores condições de vida, dado este aumento do consumo. Extrato médio que terá ainda aumentado graças a alguns pequenos e médios proprietários de bens herdados quando nunca pensavam vir a possuí-los. E como também já se referiu, as décadas de maior depressão da segunda metade de 300 transmutaram-se até nas décadas de ouro da mão de obra assalariada, dado que pela força do desequilíbrio entre a pouca oferta e a muita procura, viram os seus salários sempre em crescimento, apesar de toda a legislação que exigia o seu tabelamento. Para outros estratos sociais, como a nobreza, a guerra, impulsionada no geral pela própria realeza, e a procura de novas cortes e senhores na busca de novas fontes de honra e proveito, foi a resposta para a quebra dos seus investimentos. Por fim, e assim remataremos, será de lembrar que é justamente por dentro e por causa destes séculos atravessados por epidemias, fomes e enfrentamentos militares que Portugal, para se sustentar como um reino, se lançou na sua política de descoberta e colonização das ilhas atlânticas, de conquista das praças marroquinas e de descoberta e exploração da costa africana, mobilizando nessa aventura as diversas forças sociais do reino. Por força da necessidade, a terra e os homens ouviram o chamamento do mar. E as naus e caravelas sulcaram as águas e perseguiram rotas promissoras de mais terras e riquezas em novos mundos de mais além e abriram os espíritos para um saber racional, experimentalista e receptivo a outras civilizações e culturas. E penso que com esta esperança nós iremos também passar e chegar a outros mares de mais além, de saúde, paz, bem-estar e convívio humano. Muito obrigada.
Pessoalmente, a licença. Com a autorização de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene e deseja a todos os presentes um Santo Natal e um bom Ano Novo.